falar um pouco dessa reunião, que foi um desastre, né, uma coisa pavorosa que aconteceu, né, e já começa de uma forma horrorosa, né? Falar aqui um pouco do antecedente, né? Durante a semana, durante as últimas semanas, principalmente após Trump ter assumido, o nosso glorioso Volodymyr Zelensky, né? Ele estava lá, né? O Trump dando as declarações dele e ele sempre rebatendo. A coisa escalou, ficou pior, quando o Trump fez aquela reunião com o Putin, né? Fez a reunião com o Putin, tratou, entre vários outros assuntos, da questão da Ucrânia e falou claramente que deveriam ser feitas concessões, que deveriam ser feitos vários pontos deveriam ser trabalhados, e o Zelensky sempre rebatendo isso na mídia, né? Na mídia. Então, ele sempre, né, postando, né, repostando as coisas, fica até que uma coisa estava muito estranha. Então, feito isso, foi feito um primeiro contato entre as equipes. O Kellogg foi lá, o Peter Hegseth não, foi o secretário, o Scott Bessent, né, foi lá na Ucrânia conversar com os Zelensky sobre os acordos sobre os acordos de, de exploração mineral dos recursos minerais ucranianos para os Estados Unidos. Isso tudo dentro de um contexto, né? Os Estados Unidos doaram em torno de 100 bilhões de dólares, né, para a Ucrânia. O Trump foi escalando, 100, 200 bilhões, 300 bilhões, 500 bilhões de dólares, foi escalando. Não sei de onde ele arrumou tanto número, né? É, 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 é. Então, a coisa assim, escalando, e o Zelensky respondendo, né, retrucando, inclusive com palavras duras, né? Dizendo que ele estava na desinformação e estava praticando a desinformação. Isso é nome bonito de chamar o outro de mentiroso, mas, né, tinha, né, se tinha perspectiva de que, ao ser chamado para uma reunião na Casa Branca, né, ele foi convidado. Ele foi convidado. Veja bem, antes, né, dele tomar posse, a equipe do Zelensky e ele mesmo tentou falar com Trump várias vezes. Em vários momentos, né, isso não foi possível, né? O Trump nunca quis recebê-lo, né? E quando o primeiro enviado especial que foi lá foi o Scott Bessent para assinar o acordo, né? Assinar o acordo com relação aos minerais. Depois foi o Kellogg, né? Que também foi muito mal recebido, né? O Kellogg deixou algumas impressões americanas, foi mal recebido, não teve entrevista coletiva, né? Olha só os antecedentes. Com o Bessent não era para ter, era apenas um memorando, né? Um esboço de um acordo que seria de base para o acordo futuro. Então, ele foi maltratado, né? Foi maltratado e ele cancelou declarações, etc., voltou para o Washington. Aí mandaram o Kate Kellogg. Né? Ao mandar o Kate Kellogg, mandaram o Kate Kellogg e a coisa, né, também não melhorou. Ele foi grosseiro. Zelensky foi grosseiro. Dizem que gritou com o Bessent e com o Kellogg. Tudo bem. Até aí, 0-0. Né? Foi chamado para a Casa Branca. Né? Foram feitos acordos, contatos preliminares para ele assinar um acordo com os Estados Unidos sobre a exploração de recursos minerais. Lembro a vocês que esse acordo, o primeiro acordo, foi assinado com o Reino Unido, né, de exploração, aquela aliança de 100 anos. Depois tem também outros acordos que estão sendo firmados no âmbito da União Europeia. A França também quer firmar, todo mundo quer firmar acordo, porque a União Europeia diz que dos 30 minerais mais importantes para a União Europeia, a Ucrânia tem 21. Já os Estados Unidos, dos 50 minerais mais importantes, né, a Ucrânia teria em torno de 30. Né? Claro que isso aí é uma avaliação preliminar, tirando o lítio, cuja avaliação foi feita pelo Instituto do Lítio alemão, o restante é muito especulativo, ninguém sabe se comercialmente a coisa vale a pena. Mas os americanos tinham expectativa de ganhar ali em torno de 20 bilhões, lucrar em 20 bilhões com a exploração. Mas veja bem, o primeiro passo é terminar com a guerra.
tá? Então, tudo bem, a coisa vai indo lá. Mas aí começa, né? A coisa começa. Ele já houve um mal-estar, né? Quando o Zelensky me aparece lá com aquela camisa dele, o pessoal deu uma chamada. Olha só. Então, o Trump começa, né? Se vocês forem ver lá, tudo deveria ter acabado rapidamente, mas os combates já duram 3 anos. Vocês devem se orgulhar disso. Ele começou elogioso, como ele sempre faz, né? Como ele sempre faz, né? E aí, né, eu faço isso para salvar vidas, em primeiro lugar, mas também para economizar dinheiro, é claro, falando Trump sobre fechar o acordo. A coisa vai ficando esquisita, né? Porque o Zelensky começa a ficar de gracinha. Aí ele pergunta, ele vem cá, você tem um terno? O cara aparece lá de calça, não entendi nada. Todo mundo de terno, só o palhaço, literalmente, o palhaço, literalmente, né? Daquele estilo informal, tá entendendo? E não se faz uma reunião com o presidente no estilo formal, né? E ele, o Trump, não descartou, ele disse que ia enviar armas, né, para a Ucrânia, e isso foi falado, ele deixou isso, né, ele deixou claro. Ele falou: deixe-me fechar o acordo primeiro, né? Quando ele foi perguntado sobre garantias de segurança, né? E aí a coisa começou a desandar quando ele diz, né? Que ele diz que vai chegar a um grande acordo, é, vamos chegar a um grande acordo, não vai ter mais guerra, estamos todos empenhados numa situação dessa. E aí a coisa começa a desandar quando diz, ó, o Zelensky começa a interrompê-lo, né? Tem várias interrupções, né? O Zelensky, o acordo não vai funcionar. E Zelensky Trump tentou contestá-lo, mas Zelensky interrompeu. Nós nunca aceitaremos um cessar-fogo. E aí começa, claro, que o bate-boca, né? Trump foi questionado. Você é um mediador entre a Ucrânia e a Rússia ou está do lado da Ucrânia? Trump deixou claro que é um mediador e não quer tomar partido. Aí você vê que a expressão facial do Trump muda. Ali, ali a coisa, né? Ainda tem essa entrevista da Fox News. Vamos ver se o que é que ele vai falar, né? Eu tenho que falar coisas horríveis sobre Putin, depois chegar até ele dizer: Ei, Vladimir, como está o nosso acordo? Isso não funciona assim, né? Aí o Trump vai falando: ninguém quer parar a guerra tanto quanto a Ucrânia, né? Essa não é uma guerra entre Estados Unidos e Rússia, é uma guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, são as partes que devem sentar à mesa de negociação. Isso é um esporro do Trump. Então, os Estados Unidos, como parceiro mais forte, podiam se juntar. São esporro. Isso aqui, desculpa aí quem apoia o Zelensky, mas isso aqui você não faz. É o seu parceiro, você precisa dele. O seu governo só se sustentou. Essa guerra não foi por causa dos europeus. Os europeus entraram marginalmente ali, com menos da metade, talvez 40% de tudo que foi gasto, né? Mas você destratar o seu principal apoiador dentro da sua casa, vai desculpar, né? Agora, isso foi novidade? Não, isso não foi novidade. Zelensky, Zelensky, toda vez que foi pressionado, toda vez que foi pressionado, ele escalou a crise e vai para a mídia. Essa entrevista antes da conversa, né, a coisa, na minha opinião, não é uma boa estratégia. Vídeo o que aconteceu com o Macron. O Macron também foi grosseiro, né, foi grosseiro, e tanto assim que o Trump não queria recebê-lo, recebeu ele por iniciativa do Macron. O Macron pediu a reunião, e logo no começo de conversa a coisa meio que desandou. E a reunião foi muito rápida, o Macron saiu normalmente, o presidente espera na porta, né? Vocês vejam que isso tudo é uma linguagem, tá? E o Trump não está fazendo isso. Isso significa que o Zelensky, né, está em maus lençóis.